Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o programa Escola Bíblica, a sua maneira interativa de estudar a Palavra de Deus. Aqui tem muita informação bíblica para nós aprendermos um pouco mais sobre o propósito de Deus para cada um de nós. E a gente começa essa semana, mais uma vez, estudando sobre fé. Cada semana nessa temporada fala sobre fé, a fé e o pecado. Especificamente, a gente vai mencionar sobre o pecado essa semana. Hoje, segunda-feira, a gente vai falar sobre a origem do pecado. Mas tem muita coisa boa ao longo dessa semana. Daqui a pouquinho, após o intervalo, eu já vou dizer para você quais são as temáticas que a gente vai trabalhar a cada dia, porque a Bíblia é recheada de informações e muitas bênçãos para você também. Aguardo você, rápido intervalo, na sequência a gente volta começando mais uma semana. Até já! Agora, em definitivo, aqui no programa Escola Bíblica, a gente começando mais uma vez com temas que falam ao coração e temas que têm uma relação muito forte com a gente. Nessa semana, falando sobre pecado, a origem do pecado. Hoje, durante a semana, a gente apresentando vários aspectos do pecado dentro dessa temporada que fala sobre a fé. É justamente a ausência da fé verdadeira em Deus, da confiança em Deus, da entrega, que faz com que muitas vezes a gente se aproprie do pecado, a gente se distancie de Deus. Essa temporada é a temporada O Sentido da Fé. E nós estamos a cada semana trazendo temas diferentes, baseados os temas, ou melhor, em um DVD, que é esse DVD que eu quero apresentar para você, começando a semana já oferecendo um presente, o DVD O Sentido da Fé. É um DVD muito especial, preparado pela Novo Tempo para você, graças aos Anjos da Esperança, pessoas queridas que apoiam financeiramente a Novo Tempo. Aliás, daqui a pouquinho, para você que está assistindo o programa ao vivo, daqui a pouquinho, 9h30, eu vou estar de volta aqui no programa Anjos da Esperança de hoje. Está trazendo algumas novidades desse mês de março. Mas, se você quiser um DVD desse, graças aos Anjos da Esperança, você pode receber gratuitamente na sua casa. O Sentido da Fé. É uma temporada que a gente está apresentando aqui, que a gente faz questão de complementar com esse DVD que tem muita informação bíblica relevante para você, tá bom? Olha, deixa eu dizer uma coisa. A partir de hoje, a gente vai estudar alguns temas que são interessantes. Hoje a gente vai falar sobre a origem do pecado, né? A questão do céu, como é que surgiram as coisas. E a partir de amanhã, algumas coisas que você não pode perder. Você está assistindo agora e amanhã, quarta e quinta, você não pode perder. Porque amanhã a gente vai começar falando sobre a questão de Adão e Eva, a queda, depois o que é o pecado, a trajetória do pecado, já que a gente está falando essa semana sobre o pecado. Quarta-feira, ou no terceiro encontro nosso dessa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre: existe pecadinho e pecadão? Existe diferença de pecado? O que é o pecado para a morte? O que é o pecado não para a morte? Então, a gente vai entender um pouco mais sobre a estrutura do que é pecado de fato, né? Muitas pessoas não compreendem, né? Nós somos pecadores, nós temos pecado em nós pecamos, mas não somos pecadores. Como é que funciona isso? A gente vai entender na quarta-feira. E na quinta-feira é algo que muita gente tem curiosidade para saber também, que é exatamente sobre os 7 pecados capitais. A gente vai falar, então, na quinta-feira. Será que é um conceito bíblico? Será que eles fazem sentido realmente? Onde surgiu essa questão dos 7 pecados capitais? Qual a relevância dele para nós hoje, ou deles, né, dos 7 pecados para nós hoje em 2021? As pessoas estão vivendo essa experiência, enfrentando esses desafios, ou elas se entregam aos 7 pecados também? Tudo isso durante essa semana, tá bom? Mas a gente vai começar orando aqui. E na sequência, eu quero lembrar que você pode começar a participar com a gente também, interagindo pelas redes sociais. Senhor, obrigado mais uma vez por esse encontro, por mais uma semana, por um tema tão importante, tão relevante e por tanta gente querida também, Senhor Deus.
abençoe a cada um deles nas suas lutas, nos seus desafios, nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu dizer uma coisa para você, antes da gente iniciar no tema. Eu particularmente tenho orado por você, tenho orado pelo Brasil, e aqui eu não compartilho nem reparto nada relacionado a questões políticas ou partidárias, mas nós como brasileiros precisamos muito de orar por nosso país. Por quê? Porque nós, o povo, temos enfrentado grandes desafios, né? Coronavírus, que tem gerado doença, perdas. Hoje à tarde mesmo, recebi 2 mensagens seguidas aqui. 2 mensagens aqui na Novo Tempo. Dei uma passada à tarde aqui, voltei para casa e agora retorno. Pessoas dizendo, amigos conhecidos que estão entubados por causa da doença, né, do coronavírus, e você conhece pessoas. É uma realidade muito próxima da gente, e só a misericórdia de Deus. Por isso a gente tem que orar. E em cima disso, vários dramas, né, emocionais, a insegurança que nós temos vivido aí também. A Novo Tempo ela tem a proposta de trazer esperança para você nesse sentido, tá? E quando a gente vai falar de pecado aqui, saiba que nós somos fracos e que a solução para o pecado é Deus. A solução para esse mundo mal é Deus, é Jesus, não é nenhum outro ser humano, não é nenhum líder, seja religioso, seja político. E eu sei que muitas pessoas têm vivido seus dramas financeiros por causa do coronavírus também, né, da Covid-19, e a gente tem orado por você, tá bom? Acredite nisso. Falando sobre pecado, e a gente vai começar falando sobre isso hoje. Você já deve ter ouvido aquela frase dizendo o seguinte, que errar é humano. Errar é humano. Essa é uma frase conhecida e repetida muitas vezes por muitas pessoas. Errar é humano, mas o primeiro erro, ele não foi cometido pelo ser humano. A primeira pessoa no universo, imagine, universo perfeito, nunca ninguém havia errado. Mas no céu, um anjo errou. Esse foi o primeiro erro. E por causa desse erro, hoje nós estamos sofrendo as consequências, vivendo numa sociedade que sofre, que as pessoas morrem, o mundo é mau. Só que quando a gente fala em erro, quando a gente fala em pecado, que é o tema que nós estamos abordando aqui, é quase que, é redundante falar isso, mas é quase que pecado falar sobre pecado. Na sociedade hoje não existe mais, não se usa mais a palavra pecado. Você não ouve as pessoas dizendo, isso é pecado. É uma questão de ponto de vista, de perspectiva. Não se usa muito mais o certo e errado. Nós falamos algumas semanas atrás sobre a fé e a pós-modernidade, que relativiza as coisas, né? As palavras mais usadas hoje são positivo e negativo. Isso é positivo, isso é negativo, mas nunca é errado, é mal ou bom, é certo ou pecado. Certa vez alguém disse uma frase, e eu quero repartir com você, está no slide aqui. Antigamente o pecado era tratado como um pitbull raivoso, e nós tínhamos que recear, né, com relação ao pecado. Contudo, mais recentemente tem sido tratado como um poodle mansinho, pequeno animalzinho, pequeno cachorrinho, né, mansinho hoje. Hoje as pessoas, elas não se sujeitam a entender que o pecado é algo cruel, é algo mau, e elas menosprezam o fato de existir o pecado. E baseado nisso, a sociedade faz uma pergunta para nós. E a pergunta é, eu sou pecador? A sociedade pergunta hoje, eu, pecador, por que é que eu sou pecador? Quem diz que eu sou pecador? O pecado de fato existe? A Bíblia diz o seguinte, que o ser humano é pecador. Ao mesmo tempo que ela diz que o ser humano é pecador, ela diz assim que Deus não convive com o pecado. 1 João 3, verso 8 diz assim, primeiro texto nosso, quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Quem comete pecado é do diabo. E aí existe uma diferenciação entre Deus e o inimigo de Deus, o diabo, né? Deus é amor. E aqui é importante a gente entender esse aspecto fundamental com relação ao pecado. Deus é amor
E ao mesmo tempo, o inimigo de Deus, ele teve em si o pecado. O que é o pecado? O pecado é uma entidade, o pecado é uma energia, o pecado é algo subjetivo, é algo concreto. O que para você é o pecado? Você imagina que possa ser? Quando a gente começa a analisar a Bíblia ao longo dos textos, a gente percebe que o pecado é o distanciamento de Deus. Se Deus é amor, quando nós nos distanciamos de Deus, nós nos tornamos contrários a Deus e nos tornamos contrários ao amor de Deus. Quanto mais Lúcifer foi se afastando de Deus, foi tirando o coração dele das coisas de Deus, mais ele se tornou um pecador. Então, a consequência natural de um ser humano que se torna cada vez mais pecador também é o distanciamento de Deus. Quero mostrar para você um texto importante também aqui. João 8,44 diz assim: vós tendes por pai o diabo. Olha, é duro esse verso, né? E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, ele nunca se firmou na verdade, porque nele não há a verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Um outro aspecto também aqui é que o pecado, ele gera como consequência a mentira. Ao contrário do que Deus é a verdade. Nós mencionamos nessa temporada também os aspectos da verdade, né? Deus é a verdade, o Espírito Santo é a verdade, Jesus é a verdade, a palavra é a verdade, a lei de Deus é a verdade. No entanto, o inimigo de Deus, ele é contrário a tudo isso. E quando a gente vai analisando o pecado, ele começa no coração de Lúcifer. Ele começa no céu. Pastor, me responde como é que foi esse surgimento no céu do pecado, um ambiente perfeito, um ambiente em que não existia mentira, não existia nada que contrariasse a perfeição do universo. Aí está um dos grandes mistérios da eternidade. Como surgiu o pecado? Mas uma questão a gente tem que entender. Ele surgiu através de uma possibilidade, a possibilidade da escolha. Infelizmente, Lúcifer escolheu e colocou no coração dele. Eu quero mencionar para você dois textos aqui. Eventualmente a gente vai mencionar essa autora que para mim é uma inspiração, que para você seja também, tá? É o que eu desejo para você, estudando a Bíblia e acreditando que existem pessoas que são usadas por Deus hoje. No livro Testemunhos Seletos, de Ellen White, ela diz o seguinte, acerca do pecado, é interessante: o pecado que mais se aproxima de ser desesperançadamente incurável, olha, o pecado incurável, é o orgulho da opinião própria e o egoísmo. O orgulho da opinião própria e do egoísmo. Uma pessoa que tem opinião própria, ela rejeita a outra. E é o sinônimo do egoísmo, né? Então, surgiu no céu o quê? O egoísmo. E eu gosto muito de um outro texto dessa mesma autora que diz o seguinte, que os três pecados, e você eventualmente pode ser que me ouça falando sobre isso, os três pecados que Deus mais abomina, e a Bíblia descreve isso ao longo da trajetória da Bíblia, é o orgulho, a vaidade e o egoísmo. Foram essas três características que surgiram no coração de Lúcifer. Orgulhoso, vaidoso, se achando lindo, e o egoísmo pensando somente nele. Eu quero mencionar mais uma frase para você, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai ler também um texto de Ezequiel, que fala justamente sobre a queda de Lúcifer, como foi o processo, e como é que surgiu então, no coração de um anjo perfeito, o pecado. A gente volta já já e eu espero você. Até já. Estamos falando essa semana sobre a fé e o pecado. E tem muita coisa para a gente mencionar ainda, né? Vamos falar essa semana um pouquinho também sobre o pecado imperdoável. Existe algum pecado que realmente não tem perdão? A gente fala que é o pecado contra o Espírito Santo. O que seria exatamente esse pecado? Tudo isso a gente vai trabalhar, né? Já falei no início que essa semana tem muita coisa importante de maneira prática para a nossa vida também. Pessoas queridas estão participando com a gente. A você que tem acompanhado aqui ao vivo,
São mais de 20 capitais no Brasil que assistem a Novo Tempo em canal aberto. Eu abraço a você do norte, do sul, do centro-oeste, do sudeste, do nordeste. Um abraço muito querido. Mas tem gente de fora também. A gente está sempre recebendo mensagens aqui do pessoal de Cabo Verde, da Angola, pessoal de vários países da Europa também. Existem pessoas da Ásia, brasileiros que estão acompanhando lá também, né? O fuso horário bem diferente. E, claro, muita gente nos Estados Unidos que acompanha a Novo Tempo. Nesses dias alguém escreveu para a gente aqui que viu lá nos Estados Unidos, não lembro que cidade aí, um carro, uma caminhonete, um carro ali com a propaganda da Novo Tempo. Aí também na América, nos Estados Unidos. Muita gente acompanhando e você pode assistir agora também através do YouTube, você pode assistir também em canais fechados, canais abertos, parabólicas ou pelo Facebook do programa Escola Bíblica. Tanta possibilidade, né? 2 textos aqui para a gente mencionar para você. Um deles da autora Ellen White, o outro bíblico, falando sobre a queda e o pecado. Olha só o que esse texto fala. É bem interessante para você que está chegando agora, tá? Esses pecados que ninguém vê, olha só, falando sobre o pecado, o surgimento ali no coração de Lúcifer, né, que hoje gera no ser humano também. Esses pecados que ninguém vê são a expressão do caráter do mal, ídolos acariciados. O livro Reavivamento e seus resultados, de Ellen White. Que pecados são esses? O que eu mencionei no bloco anterior, orgulho, vaidade e egoísmo. Ninguém vê, ninguém conhece o coração do ser humano. Mas Deus conhece. E são justamente esses pecados que surgiram no coração de Lúcifer e que geram todos os outros pecados. Um ser humano, um religioso, um político, um pai, uma mãe, ganancioso, para a pessoa fazer o mal para alguém, não demora muito, mas antes do mal, no coração dela existe o egoísmo, existe o orgulho. E isso surgiu no céu. Ezequiel 28:15 diz assim, falando sobre Satanás: perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até o dia em que te se achou iniquidade. Elevou-se o seu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu pus-te sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te reduzi em cinzas sobre a terra e aos olhos de todos os que te contemplam. Historiadores, teólogos ao longo da história aplicam esse texto, né, de Ezequiel, principalmente à pessoa de Lúcifer, de Satanás. Nós vimos algumas palavras interessantes nesse verso sobre a queda, né, surgimento do pecado ali. E essas são as palavras: pecado. O que é pecado? Iniquidade. A pessoa que foge dos valores e princípios de Deus, que foge da presença de Deus. Formosura, né? Ele se enlevou a sua formosura, a sua vaidade. Ele disse, olha, como Jesus pode ser o segundo, ou o primeiro, eu deveria ser o primeiro. Eu deveria estar ao lado do próprio Deus. Surgiu no coração de Lúcifer a vaidade. E existe uma palavrinha também interessante, santuários, né? O local está escrito da bênção de Deus, mas na verdade o local da presença de Deus, o local da presença de Deus. Santuário é onde Deus habita, no santuário celeste, Ele habitou no santuário terrestre também, é a morada de Deus. O que quer dizer isso? O que tem a ver com santuário, esse texto relacionado exatamente a Lúcifer? Na verdade, Lúcifer quis tomar posse da autoridade de Deus, do domínio de Deus. O pecado, ele cresce e domina, e começou no céu. A primeira consequência foi o afastamento de Lúcifer da presença de Deus. E ele começou a afastar os anjos também. E foi uma guerra física, uma expulsão do céu. A Bíblia diz em Apocalipse 14, Apocalipse capítulo 12, eu poderia ler aqui, mas nosso tempo passa rapidamente e você pode ler com calma. Apocalipse 12, 7 a 9, diz assim que houve uma guerra no céu. Miguel, um dos nomes dados a Jesus, e seus anjos batalharam, né, pelejaram contra o dragão. E os seus anjos batalharam, mas não prevaleceram.
e a gente pode ver isso de uma maneira profunda. E não somente esse texto de Apocalipse, mas existe um segundo texto de Apocalipse 12, verso 12, que diz o seguinte, que Lúcifer, ele tentou não somente os anjos, mas ele tentou outros planetas contra Deus também, mas eles não aceitaram. Infelizmente, o único planeta que cedeu foi a Terra. Que tristeza para nós, né? Essa ganância de Lúcifer, ela foi proporcionada por Deus, uma possibilidade de Lúcifer mostrar se estava certo ou errado. Tanto é que ele colocou aqui na terra, né, a árvore do conhecimento, do bem e do mal. A gente vai mencionar um pouquinho sobre isso amanhã e já partir para os aspectos do pecado. Mas o pecado surgiu no coração de Lúcifer e ele tentou afastar os demais anjos e o universo da presença de Deus. Porque o pecado acontece de fato quando a gente o quê? Se distancia de Deus. Pecado, existem várias explicações e termos bíblicos para o pecado, mas em resumo, é o afastamento da presença de Deus. O salário do pecado, a gente pode ler em Romanos 6, verso 23, diz assim, que o salário do pecado é o quê? A consequência do pecado é o quê? A morte. A consequência natural do pecado foi a deterioração do ser humano. E tem um detalhe, quanto mais a gente subestima o pecado, mais a gente corre o risco de ceder ao pecado. Eu vou dar um exemplo para você. A gente subestima. Na Suécia, quero mostrar para você essa informação, no dia 3 de setembro de 1967, você pode ler comigo, a Suécia resolveu mudar as leis de trânsito. Eles resolveram mudar os lados das vias pelas quais os carros dirigem, tendo que mudar com isso as placas de trânsito, sinalização, pinturas que tiveram que ser mudadas e refeitas. Até as portas de ônibus e paradas tiveram que ser mudadas de lugar. Você imagina, era de um lado, passou a ser do outro lado. Foi chamado de o dia H na Suécia, o dia da mudança do trânsito na Suécia. O que você acha que aconteceu? Confusão? Acidente? Você acha que com a mudança do trânsito, da mão de direção, aconteceram muitas coisas ruins? Por incrível que pareça, sabendo da mudança, as pessoas dirigiram com mais cuidado e atenção. Não aconteceu acidente, mas após 1 ano e meio, já acostumadas, as pessoas voltaram a correr, descumprir normalmente, e o número de acidentes voltou a subir até chegar na média anterior à mudança. Enquanto eles se preparavam e precaviam com relação aos acidentes, né, pela mudança, não aconteceu nada de ruim. Mas depois eles foram cedendo, eles foram afrouxando e os acidentes começaram a acontecer. Essa é a tendência que nós temos, né, de correr o risco de quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente conhece da Bíblia, a gente fala assim, olha, eu já sei dos meus riscos, então eu estou tranquilo. Mas os riscos e o pecado estão constantemente diante de nós. Porque hoje, o mesmo tentador que levou 1/3 dos anjos do céu, tenta o ser humano também. Aí está a importância de a gente conhecer o nosso estado de pecado, né, para a gente passar a compreender a graça de Deus também. E eu quero que você acompanhe o programa dessa semana, porque, relembrando, amanhã a gente vai falar um pouquinho mais sobre o pecado, as consequências do pecado. Vamos falar um pouquinho também, ainda essa semana, para você que está chegando agora, falar sobre os 7 pecados capitais, sobre o pecado que é para a morte, o pecado que não é para a morte. Se existe pecadinho, se roubar uma caneta é um pecadinho e matar alguém é um pecadão, será que Deus vê assim? O pecado está diante de nós e a gente precisa entender, para se precaver e para buscar a fonte da salvação com relação ao pecado. A consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. A gente vai terminar o programa de hoje e eu peço mais uma vez que Deus te abençoe e amanhã a gente se encontra pela graça de Deus. Senhor, muito obrigado por teus conselhos, por tua direção, por teu cuidado, porque apesar de um dia lá no céu
Lúcifer ter escolhido se afastar de Ti, o nosso desejo agora é nos aproximarmos de Ti. Nos distancie do mal, nos distancie do pecado e nos aproxime cada vez mais da Tua presença. Oramos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vou fazer um convite para você, 2 convites. Um deles para você entrar em contato com a gente agora através do WhatsApp e fazer o pedido do DVD O Sentido da Fé, um presente para você. E daqui a pouquinho a gente se encontra ao vivo, 9h30 da noite, aqui no programa Anjos da Esperança. Deus te abençoe. Um abraço, fique com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.